Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Esse é o vídeo de despedida. Hoje nós estamos nos despedindo do terceiro livro da Torá, o livro Vaikra, ou Levítico. E toda vez que termina um livro, eu acho que eu já disse isso antes, eu fico pensando, ai que pena, esse é o mais importante da Torá, que pena que terminou. Quando eu entro para outro livro, eu vejo que aquele é o mais importante. E depois o outro é mais importante, e quando chega em Devarim, eu vejo que ele arremata tudo, e resume, repete, e ele é o mais importante. Então, todos são muito importantes. Nessa despedida, nós podemos pensar que triste, acabou. Mas nós podemos pensar que bom, porque como é que vai ser bom ou vai ser ruim essa despedida? Depende se você aprendeu ou não, se nós aprendemos ou se nós não aprendemos. Então, eu separei vários livros, eu separei lições da Torá, né, do Jonathan Sacks, baseado nos discursos do Rebbe de Lubavitch. Eu separei Ora Haim, do Benatar, do Rabino Benatar, todos de abençoada memória. E eu separei o Rafael Hirsch, que eu acho maravilhoso, eu sempre gostei desse livro, os comentários muito modernos, assim, tal. Eu separei os três. Então, eu fiquei pensando, bom, esse vídeo ele vai durar umas 3 horas, 2 horas. Mas a gente vai começar e vamos ver como é que vai indo, né, no decorrer. Então, eu vou precisar, no começo, contar algumas coisas aqui, falar algumas coisas antes de nós pegarmos o livro, né? Aí você vai tendo já seu feedback do que nos espera ali. Eu estava estudando o Talmud, então eu vou contar uma história. Eu estava estudando o Talmud, sim, eu sou pretensiosa, eu estudo o Talmud, mas eu já estudei bastante vezes a Torá. Então eu me achei, certa fase da minha vida, responsável o suficiente, né, para ler, para estudar o Talmud. Estava eu estudando o Talmud, aquilo que nós temos aqui no Brasil, porque eu não leio, né, não sei hebraico, está me faltando isso, eu sei muito pouco, não é, para ler alguma coisa com aramaico e hebraico. Então nós temos algumas traduções aqui no Brasil. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, então eu estava estudando o Talmud certa feita, nesse momento, assim, nessa mesma época, tá? Em outro ano, mas nessa mesma época de Berucotai, que é a nossa última paraxá, que arremata o livro de Vaikra. E eu estava lendo, e justamente sobre as discussões dos sábios, sobre a recompensa, não é? Então eles discutem no Talmud se a recompensa é aqui, neste mundo físico, se a recompensa é no mundo vindouro. Então uns dizem que é só lá, uns dizem que é só aqui. Não vou entrar em detalhes, quem disse o quê, nem ler o Talmud. Outros que é lá e aqui, enfim. Então eles discutiam essas coisas. Entrando em Berucotai e lembrando que existem aqui, né, o fato das bênçãos e das maldições. Esse aqui é um livro de aviso, é o melhor. Essa aqui é uma paraxá de aviso, de recado de Deus. Agora ele dá um recado: se andardes. Agora, e se não andardes? Então, se andardes, terá as bênçãos, não é? Se não andardes, não terá as bênçãos. Eu fiquei pensando em procurar um rabino naquela época, e procurei. Então eu falei com um rabino que me respondia, né, que me aconselhava, porque eu não pergunto tudo para os rabinos, mas às vezes eu quero um aconselhamento, não é? Então naquela certa ocasião eu tinha um rabino próprio, vamos dizer assim, que me atendia muito bem, né? Alguns não nos respondem, a gente sabe disso. Então eu perguntei para ele: Ravi, me diga uma coisa aqui, eu estou maluca, eu não sei estudar direito, eu não estou entendendo. Nós falamos tanto do mundo vindouro, nós falamos tanto da vida eterna, nós falamos tanto da redenção, nós falamos tanto de alguma coisa que é mais do que simplesmente a fisicalidade, né? Quando nós atingirmos aqui uma estatura mais elevada e tudo mais. Eu não vi na Torá
mencionado o mundo vindouro. Eu não vi mencionado recompensa no mundo, eu não vi nada disso. Eu estava estudando o Talmud, lá eles estão discutindo onde está na Torá, não é, sobre alguma menção, sei lá, o mundo vindouro mencionado, a recompensa, a punição, né, o castigo e a recompensa. E o Rav me respondeu assim, eu não me lembro as palavras, mas ele disse: você não encontrou nada sobre o mundo vindouro, sobre a recompensa no mundo vindouro na Torá? Ele repetiu a minha pergunta e eu disse: não, eu não encontrei. Sabe por que você não me encontrou? É o Rav, tá, gente? Então ele deve saber, porque não tem. Ai, ai, porque não tem na Torá sobre a recompensa do mundo vindouro. Tudo que a Torá trata, ela trata mediante as coisas do físico, mediante as coisas daqui. Então, você não vai encontrar. Mas, como eu sei que você estuda, né? Ele me disse, eu já percebi que você já interpretou, que você deu um passinho a mais e não enxergou nesse livro todo, ou nesses livros todos, um entendimento unicamente literal, porque um entendimento literal é limitado. E eu não sou uma pessoa limitada, eu quero ir adiante, eu quero ir além, não é? E daí ele disse, não vai encontrar porque não tem com essas palavras, não tem desta maneira. Então, se você quiser entender Berucotai, que é onde nós estávamos, né? Quiser entender Berucotai com esses olhos da alma, com esse entendimento mais elevado, que vai além, você vai ter que voltar duas parashot atrás. Aí eu disse, tá bom, então eu tenho que ler o quê? Emor? Sim. Sabe que esta semana nós temos Berrar e Berucotai juntas, e eu dividi os vídeos em dois, então aqui é Berucotai. Eu fui lá em Emor e fui ler novamente. Ele disse, você vai encontrar a resposta logo no começo. Geralmente a gente encontra a resposta logo no começo. Então eu peguei o Rafael Hirsch, eu li, porque eu quis chegar lá no que ele estava, no que ele estava querendo me dizer ali, não é? E eu fui em Emor. Quando eu cheguei lá em Emor, eu comecei a ler no capítulo 21, o versículo 1, que dizia, e o Eterno disse a Moshe, né? Diga aos sacerdotes, filhos de Aharon, ele lhes dirás. E eu já tinha estudado muito profundamente aqui. Eu já sabia que falar não é dizer, não é? Mas eu li mesmo assim. Para entendermos corretamente a recorrência do verbo dizer, porque mora é diga, né? Então tá lá, diga, né? O Eterno disse a Moshe, ele disse, diga. Eu precisava entender isso aí. Então, para nós entendermos corretamente essa recorrência no nosso versículo, é preciso nos atentarmos à diferença entre verbos lemor e ledaber. Lemor é dizer e ledaber é falar. Eu não vou ler o que ou melhor, será que eu leio? Eu não vou ler ou vou ler? Não vou ler. Eu vou lembrar o seguinte, porque o que ele está querendo dizer para mim com isso aí, de vá lá e veja, diga, falar e dizer. Quando eu cheguei em Berucotai, eu encontrei as palavras ouvir e escutar, e entendi o que ele queria me dizer. Ele fez uma analogia quanto a falar e dizer, não é? E ouvir e escutar. E trouxe para a minha vida para ter isso muito próximo, né? Nós sabemos que quando nós enxergamos Hashem, quando nós tentamos compreender o que ele faz no macro, nós entendemos uma representação muito importante das suas atitudes conosco, quando nós olhamos para os pais, né? Pais e mães. Então, se você for pai e mãe também, como é que você olha para os teus filhos? Quem é leigo, nunca leu a Torá, pega este livro aqui, pega esta paraxá aqui e não entende nada. E enxerga ali um Deus cruel, um Deus mau. Ele impõe condições e ponto final. Aqui, ou vocês andam pelos meus caminhos, não é? E aí vocês terão 13 bênçãos, que são as bênçãos, são 13. Ou vocês, se não andarem no meu caminho, vão ter 30 maldições. Então, o leigo olha a lei e diz, a crueldade desse Deus. Que Deus é esse que pune 30 maldições
e 13 bênçãos apenas. Então eu fiquei tentando fazer analogia com o pai e com a mãe. Quando eu estudei Emor, eu fiz essa analogia. Então aqui eu pude fazer novamente. Sabe quando a mãe da gente diz assim, ou você quando é mãe que fala, tomara que você não fale exatamente isso aí. Quando a mãe da gente fala assim, eu falei pra você fazer tal coisa, né? Eu falei pra você, eu te disse. Então ela falou porque ela fala, né? Deus nos deu o dom da fala. Mas quando a mãe da gente, o pai da gente dizia ou diz, eu disse pra você me obedecer, esse disse, ele soa diferente. Então nós temos aqui a fala, simplesmente eu falei pra você limpar o seu quarto. Você não limpa o seu quarto, a sua mãe chega e diz assim, o que eu te disse? Eu disse pra você limpar o quarto. Eu não falei isso pra você ontem. Então ela falou, agora ela está dizendo, não é? E eu entendi aqui a intimidade, né? Não é? A diferença de simplesmente falar e de dizer. Então, amor é diga. Tá, eu entendi. Mas aí então agora eu preciso entender por que esta analogia com o Berrucotai, onde eu vou ler agora a Berrucotai aqui para nós entendermos o comecinho. Se andardes nos meus estatutos e guardardes meus preceitos e os fizerdes, quer dizer, é se andar, não é? É se guardar e é se fizer, não é? Então, novamente eu lembrei do pai e da mãe, porque aqui nós vamos ter essa parte aqui, quando diz assim, a mãe olha pra gente, ela mandou você fazer, limpar o quarto, e aí você tá lá, sei lá, com fone de ouvido, fazendo alguma outra coisa, e ela diz assim pra você, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você escutou o que eu disse? Aqui muda. Você está me ouvindo? Você tem algum problema aqui na audição que não está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Né? Você escutou o que eu disse? Quer dizer, você se propôs a escutar o que eu disse? Não é? Esse meu pronunciamento, você ouviu, eu sei que você ouviu, que você não tem problemas, mas você escutou? E aí nós lembramos novamente do Shema Israel, escuta. Não é simplesmente ouve, é faz. Não é? É faz, é guarda, é tudo. Então é diferente quando a mãe da gente diz, você tá me ouvindo? Ah, tô sim, mãe, vai lá e não limpa o quarto. Então quer dizer, ouviu, mas não escutou, não é? Não internalizou, não ficou íntimo daquilo, não é? Então, eu já entendi aqui, opa, aqui já Deus está dizendo, como diz ali, ó, se andardes. Então, se você andar reto aqui, a mãe vai tal coisa. Se você não andar, vai ter as maldições. E lá, novamente, então eu pulo do versículo 1, vou para o versículo 14, onde nós chegamos no contrário disso e encontro. E se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses preceitos. Aqui ele utilizou o verbo ouvir. Não é? Então, novamente, a nossa mãe porque se não ouvir, não vai cumprir, porque não escutou. Se a nossa mãe novamente diz, eu espero que vocês nunca tenham escutado isso, porque é complicado, né? Escutar uma coisa assim. Quando a mãe... Ai, desculpa, mas é que chega a ser engraçado. Quando a mãe ou o pai diz assim, ó, tu me paga. Imagina a mãe falar isso pro filho. Tu me paga. Você não perde por esperar. Então, ela já incute nisso uma praga, né? Uma praga, uma maldição. Tu não perde por esperar. E ainda usa o não perde por esperar, uma coisa meio antagônica aqui, né? Você não perde por esperar, tu me paga. Porque o que é que eu disse? Eu disse para você limpar o quarto. Eu disse para você, eu perguntei se você estava ouvindo, você disse que estava. Eu disse, escuta. Agora eu digo para você aqui, você não me ouviu. Você não escutou, você não limpou, você não guardou, você não andou nos meus caminhos, porque foi o que eu mandei. Então eu pensei, agora está entendido por que eu tinha que voltar lá no amor. Mas o que é que tem que ver? O fato de
não ter o mundo vindouro aqui. O Rav me explicou que nós encontramos essas coisas mencionadas, começam a ser mencionadas nos profetas, não é? Nós temos ali em Shemuel, nós temos em todos os profetas sempre vai ter Hezkel, não é? Nós temos Abigail, que vai falar abertamente aqui sobre uma recompensa mesmo no mundo vindouro, que até então não fazia. Por quê? Porque o judaísmo é muito inteligente nisso, não é? Vamos trabalhar o ser humano. Quais são as bênçãos que eu posso te dar? Eu posso te dar quais bênçãos? As bênçãos de chuvas, as bênçãos de fartura, não é? E estar ao seu lado, não é? Para enfrentar os inimigos, os tempos difíceis, não é? A escassez e tudo mais. Mas caso você não ande nos meus caminhos, não é? Eu vou ser o contrário disso, não é? Eu vou ser o contrário disso. Eu não vou estar ao seu lado, você não está nos meus caminhos, cumprindo os meus estatutos. Eu não vou estar nem do seu lado contra os seus inimigos e nem vou te mandar as bênçãos, e sim as maldições que são o contrário disso, a escassez e tudo mais, até a infelicidade. Então, se nós não entendermos que isso é para o povo, numa época que entender, primeiro nós estudamos a Torá e depois nós vamos para o Talmud, o Midrash, o Kabbalah, essas coisas, para nós entendermos que isso não é físico, mas aqui a ordem era, não é? Então eu fiquei estudando muito isso na minha cabeça, tentando entender o que é bênção, não é? O que é bênção e o que é maldição. E continuei aquele meu papo com o Rav. Foi umas 2 semanas assim, eu conversando com ele esporadicamente para tentar entender. Então eu disse para ele assim, tá, eu vou estudar e depois, gente, eu vou ler tudo, todas as coisas aqui como devem ser. Mas eu tive estudando, eu lembrei das bênçãos alimentares, não é? As bênçãos alimentares são uma bênção, então eu acho que eu posso me basear nas bênçãos. Nós não estamos sendo abençoados nesse momento, nós estamos abençoando o alimento, mas por outro lado nós estamos sendo abençoados por ter o direito de usufruir daquele alimento. Então eu fiquei pensando, quando nós fazemos a bênção da água, quando nós fazemos a bênção do vinho, do pão, que é tão importante, não é? Nós estamos fazendo 2 coisas ali. Uma delas é pedindo, né, a permissão de usufruir daquilo que não é nosso, não é? Porque é tudo de Deus, é dele mesmo depois que a gente coma, mas enfim, né? Porque somos dele, aquela história, estamos dentro e tal. Mas à primeira vista, a grosso modo, nós estamos abençoando para pedir permissão de utilizar, de usufruir daquele prazer, né? Por exemplo, se é um chocolate, é um prazer, daquela nutrição, daquele pão, daquele vinho. Quando nós fazemos isso, esse é um dos objetivos. Mas existe uma coisa que acontece ali, que ela é um pouco diferente, um pouco mais profunda. Quando nós ingerimos a água, eu vou tomar a água. Para onde foi essa água? O que essa água é agora? O que eu sou depois de ter tomado essa água? Nós somos praticamente uma única substância. Nós somos uma única coisa aqui. A água estava separada. Agora eu tomei a água, eu fiz a bênção, eu tive o direito e eu tomei. Mas agora eu entendi a água, o meu corpo assimila a água. Nós somos uma única substância. Então, isso me fez dar um start. E start eu acho o nome, né? Stop e parar, então start deve ser. E eu parei e fiquei pensando, vamos estudar, Sharon, vamos estudar, vamos pega esse livro, pega aquele livro, vamos desmembrar, vamos ver se você está indo num caminho correto, porque nós sabemos que interpretações tem várias. Imutável é a Torá, nossas interpretações não são, elas nunca param. Então eu entendi que nós temos que ser uma única substância. Então Berucotai, que é esses estatutos, aqui nós vemos que ele não estava falando de testemunhos, ele não estava falando desses preceitos, assim, dos mandamentos em si, ele estava falando não só de estudar a Torá,
não é? De se esforçar para estudar a Torá, mas de se misturar com a Torá, de virar uma mesma substância. Então eu lembrei que estou tudo tentando mostrar para vocês que toda essa explicação, tudo que nós aprendemos nesta Parashá, em todo este livro, em todo o livro, na verdade, é físico, é aqui, é para nós, não é? Darmos o ano sabático, é para nós aprendermos a diferença do que é santo, do que é santificado e do que é sagrado, quero dizer, e do que é profano, do que é puro e do que é impuro, do que é permitido e do que não é permitido, e daquilo que é apropriado e daquilo que não é apropriado, não é? Então nós temos tudo isso aí e muito mais, o que é certo, o que é errado, não é? Em todo esse processo que nós fomos aprendendo. Mas aí então, eu parei e me lembrei o seguinte, eu pego os livros e leio os livros, existe uma tinta no papel. Esta tinta no papel é algo separado do papel, não é? Esta tinta no papel é a água que está lá no copo, que está lá na tacinha. Não é? Eu sou o papel. Então eu pego a água e bebo. Então eu pego a tinta, não é? E escrevo no papel. Qual é a diferença aqui? Eu não posso ser um papel onde uma caneta escreve. Então nós vamos lembrar que os pergaminhos, não é? Existe o pergaminho e existe a pena. Então você escreve no pergaminho, esses são os rolos da Torá até os dias de hoje. Mas quando Moshe recebeu as tábuas, essas tábuas estavam com as letras gravadas, entalhadas, não é? Enfiadas é feio, entalhadas mesmo, grudadas, elas eram a mesma substância da própria tábua, não é? Da própria pedra, elas eram a mesma coisa. Então, é diferente de quando você escreve alguma coisa, ou quando superficialmente você estuda algo, ou quando superficialmente você diz que cumpre os mandamentos e tudo bem. É diferente de quando você come o alimento, é diferente de quando você bebe a água, é diferente de quando Deus colocou, não é? Transmitiu ali, nas pedras, os seus mandamentos. Ele não pegou nada separado, nós somos unidos aqui. Esse é o nosso esforço de estudar a Torá, é muito mais. Esse é o gravar em nós, esse realmente é o gravar a Torá em nós, não é? É entalhar no nosso ser, porque a água se misturou, já bebi, já misturou, já está produzindo sangue, já está fazendo as coisas funcionarem ali dentro, ela já é eu, aquilo que não presta vai embora. Não é? Então nós precisamos internalizar, nós precisamos gravar, nós precisamos entalhar a Torá em nós. E aí eu pensei, entendi. Aí outra coisa que acontece, como é que eu entendi se eu não perguntei para ninguém se eu entendi e se está certo? Eu tenho um costume que é assim, vocês podem seguir este costume ou não seguir este costume. Algumas pessoas leem, e eu penso que o livro, né, seco, a escritura sagrada, sem comentários, a gente deve simplesmente ler uma vez inteira, né, para depois começar. Então as pessoas leem e depois, a maioria, tentam tirar dali do que leram, não é, a sua interpretação. Isso eu fiz das primeiras vezes, mas como eu já tinha lido e estudado várias vezes, né, os livros da Torá, com o passar do tempo eu comecei a fazer o contrário. Eu sei da Parashá, eu leio a Parashá, mas eu penso, eu fecho os meus olhos, eu ando pela rua, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou pensando naquele assunto, eu estou ali concentrada, eu medito na Parashá e eu tento entender de alguma maneira que me faça sentido naquele momento. Aí, quando eu tenho algum tipo de conceito formado, algum tipo ali eu entendi alguma coisa, aí eu procuro nos livros se existe alguma coisa parecida com aquilo que eu pensei, porque pode ser uma maluquice e não estar em lugar nenhum. Eu tento encontrar um alicerce, não é, rabínico, ou dos sábios,
ou mesmo da Kabbalah mais profunda, como esse entalhar e gravar, a gente encontra no Sefer Yetzirah. Então eu busco assim, assim que eu faço. Até então, até aqui o que eu tenho dito é da Parashat, fiquem tranquilos, este já é o vídeo, não é? Vocês entenderam a diferença de falar e dizer, não é? A diferença da maldição e da bênção com relação à mãe. Quando a mãe e o pai da gente fala isso, eles não dizem assim, tu me paga, tu vai só ver o que vai te acontecer. Isso é horrível, né? Mas é melhor do que apanhar, pelo menos. Tu vai só ver o que vai te acontecer, né? Isso não significa que o que vai nos acontecer é algo eterno. O judaísmo não trabalha com um inferno eterno. Não existe isso. Não há esse inferno eterno. Existe aquilo que é mérito. A recompensa não é negociável, entende? Como às vezes é com o pai e com a mãe. Então aqui nós temos, parece um Deus cruel, porque nesta parte ele não negocia, não é? Ele não negocia. Se andares, vai ter isso. Se não andares, não vai ter isso e ainda vai ter muito mais, não é? Mas o que acontece é que aí a gente entende que é neste mundo. Por quê? Porque esse é o resultado da nossa ação, é o efeito da nossa ação de não cumprir os preceitos que ele nos deu, de não andar nos seus estatutos, não é? Então a gente compreende que tem que cumprir, que tem que fazer, não é? E que onde é que está então essa eternidade? Está em Berucotai, está justamente na palavra, mas está implícita, então nós precisamos entender. O pai e a mãe da gente não dizem para sempre, mas agora você vai sofrer o revés da sua atitude. Mas então o que é a recompensa? A recompensa não é negociável aqui, não é? Mas ela é meritória. É o mérito que nós temos pelas nossas atitudes que vão além do mundo físico. Então, eu achei em alguns lugares algo que pode nos ajudar a entender essas coisas que foram realmente os conceitos que a minha mente pensante, inquieta, entendeu desta vez. Então, nesse momento aqui, vamos ler só o versículo. Se andardes nos meus estatutos e guardardes meus preceitos e o fizerdes. E vamos pular para as lições da Torá e vamos entrar em Berucotai. Sejam bem-vindos. Agora nós vamos falar as palavras dos sábios. Meus estatutos. Nós estamos aqui lá, a fonte do Rabino Jonathan Sacks de abençoada memória, o Likutei Sirot, volume 3, página 1012 a 1015, e diz o seguinte: se nos meus estatutos andardes, refere-se aos mandamentos. Nós poderíamos entender, porque somente estatutos, Hukim, e aqui está o pulo do gato, foram mencionados, sem referência aos demais tipos de mandamentos, né? Os testemunhos, que é Edut, e leis, Mishpatim. A razão seria então que esses outros mandamentos não têm uma explanação racional. Deveriam ser realizados com a mesma aceitação incondicional como os estatutos, que estão além do nosso entendimento e compreensão. Aqui já deu para a gente entender. Quando ele fala Hukim, nós já não estamos aqui falando de simplesmente testemunhos, de simplesmente aquelas leis que nós compreendemos, aqueles preceitos simples. Nós entendemos aqui que nós devemos simplesmente obedecer, fazer, porque nos é ordenado algo que nós não compreendemos. Algo que vai além, algo que não tem uma razão. Isso não significa que não tenha sentido. Então Deus mandou fazer não sei o que, a vaca vermelha lá mandou e não tem sentido nenhum. Não é que não tenha sentido, é que a nossa razão, ela não consegue entender, até porque não há uma razão aqui. E simplesmente você ter não só fé, mas a confiança em Hashem. Então nós sabemos que foi discutido se o que ele estava querendo dizer ali era simplesmente para se esforçar no estudo da Torá ou se era para entalhar realmente a Torá.
não é? Dentro de nós. Bom, essa parte aqui tá. Mas já que precisamos entender a frase como se referindo ao estudo da Torá, lembram? Porque é isso que a maioria diz, é o estudo da Torá. Por que a palavra estatutos é utilizada? Já que é para a gente saber que se refere ao estudo da Torá. O estudo da Torá é para a maior parte um ato de intelecto e entendimento. Quer dizer, é o intelecto e o entendimento. Por que tem que estar estatutos ali escrito? Por que é Hukim, se são aquelas que a gente não entende e cumpre igual? Sendo que o estudo da Torá diz respeito ao intelecto. Às vezes, a nossa inteligência, aquilo que é tão na moda, o seu QI, a sua inteligência, a sua erudição, às vezes, isso não é o mais importante. E não raras vezes isso não é o mais importante. Então aqui nós vemos que ele faz a pergunta, mas por quê? Olha só, vou ler a pergunta de novo. Mas já que precisamos entender a frase como se referindo ao estudo da Torá, é o esforço, né? Por que a palavra estatutos é utilizada? O estudo da Torá é para a maior parte um ato de intelecto e entendimento. Eu entendi tudo, então... O trabalho envolvido não é meramente o de estudar, por repetição, os detalhes da lei, mas também entender as suas razões, tal como explicado na Torá escrita e na Torá oral. Porém, embora os estatutos estejam além de nossa compreensão ou entendimento, embora os estatutos estejam além de nossa compreensão ou entendimento, tal como diz Urashi, esta é uma sentença de Deus. E aqui devemos observar indiscutivelmente, mesmo que não nos seja dado compreender as razões pelas quais ela foi instituída. Coloquem sempre a vaca vermelha na cabeça nesse momento. Quando você quer lembrar, mas que lei é essa? Que coisa é essa que não se entende? As cinzas da vaca vermelha? A novilha? Tem que ser vermelha? Não pode ter pelinho branquinho, nem de outra cor? Né? Nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos isso, mas isso era muito respeitado e ainda estamos esperando a vaca vermelha para o templo. Sempre lembrem da vaca vermelha. A própria Torá escrita é pequena se comparada com a vasta massa da tradição oral. Isso é bom nós prestarmos atenção. E com a Torá escrita, entender ou compreender não é algo crucial. Tanto que um homem deve recitar a bênção do estudo ou de ser chamado à leitura da Torá, mesmo que ele não entenda aquilo que está sendo lido. Quer dizer, antes de estudarmos a Torá, não sei se vocês já fazem isso, não sei se tem no canal, acho que eu não fiz um vídeo sobre isso. Nós temos um estudo, nós temos uma bênção antes de estudar a Torá. Então você deve fazer a bênção antes de estudar a Torá, mesmo que quando você vai ler a Torá, você não entenda o que você está lendo. A bênção precisa acontecer. Bom, mesmo que você não entenda, enquanto que a Torá oral requer compreensão, no caso em que a pessoa for fazer uma bênção sobre ela. É diferente, aqui tem que ter a compreensão. Você precisa entender, porque nós estamos falando de lei oral. Olha aí, ó, eu me misturando com a substância da água. Somos água, somos todos água. A diferença quantitativa entre a Torá escrita e a oral é ainda mais enfatizada pelo fato de que a Torá escrita consiste de um determinado número de palavras e de versículos. Tá ali, né? Não pode haver acréscimos. Já aprendemos aqui que na Torá escrita não se põe acréscimo nenhum, nem se subtrai nada, nem se perverte o que está querendo dizer, mudando palavras ali que mudam os conceitos. Nós sabemos que existem mais de 1.200 tradições da Bíblia toda e com muitos erros. E o erro principal é justamente nesta parte da Torá, não é? E também nos profetas, por alguns objetivos maliciosos na maioria das vezes. Então, fiquem tranquilos, Deus não é mau, Deus não é bom, sua mãe não é má e não é boa. Ela vai te corrigir quando você precisar, ela vai te amaldiçoar, Deus nos livre, e ela vai te abençoar sim, mamãe e papai. E eles não são maus, né, nem bons.
nesse momento, né? Eles são bons, eles são bons. Uma quantidade finita, olha só, não pode haver acréscimos na Torá escrita, mas a Torá oral é aberta e eu, graças a Deus, Baruch Hashem, eu estou lendo isso, vindo dos ensinamentos de nada mais, nada menos do que o rabino Jonathan Sacks e nada mais, nada menos baseado nos discursos do Rebbe de Lubavitch. A Torá oral é aberta, o Talmud não tem fim, o Talmud não foi terminado. A gente diz que no ano 500 foi terminado e acabou e publicado o Talmud. Nós sabemos que ele é infinito, porque nós mudamos, porque nós nos modificamos, porque nós interpretamos cada vez, talvez, de uma maneira um pouco diferente. E isto pode. E eu fico tão feliz porque isto pode. Uma quantidade finita já foi revelada, não é? Do Talmud. Já foi revelada, mas novas descobertas sempre são possíveis. Qualquer coisa que um valoroso aluno possa no futuro descobrir. Para ela não há limites para nós, que somos esses alunos. Daqui 200 anos, daqui 500 anos, talvez você que estudou muito, que teve coragem de escrever alguma coisa sobre o assunto, sei lá, talvez você descubra uma interpretação que seja boa, que seja apropriada. Uma das coisas que nós aprendemos, não é mesmo? Que nós aprendemos nesse livro de Vaikra, o que é apropriado e o que não é apropriado. Então, sim, remangue as mangas, mãos à obra e vamos estudar a Torá. E o Talmud, porque para nós fazermos Talmud, nós precisamos estudar a Torá. Para ela não há limites, né? Para a lei oral. Da mesma forma, na própria Torá escrita, os estatutos, tá? Está entre aspas, leis sobre as quais não nos foram transmitidas quaisquer razões, é isso que quer dizer. Não tem razão da vaca vermelha. A vaca vermelha é um estatuto, não é um testemunho. Não é um mandamento simplesmente, é um estatuto que nós não compreendemos, não é? Constituem uma minoria de mandamentos, essas que não têm razão, tá? Que não nos foram transmitidas as razões. Razão tem, mas na mente de Deus, quem entra? Quem entra na mente de Deus? Assim, a pergunta, mente metafórica, assim a pergunta acaba se tornando mais enérgica. Porque no contexto do Estatuto da Torá, somente os estatutos são mencionados. Por que citar uma ocorrência minoritária para cobrir o todo da Torá? E por que, em uma atividade de entendimento, mencionar exatamente aqueles casos que não podem ser entendidos ou compreendidos? São perguntas que ele faz. Por que, então, mencionar isso? E vai adiante, vai longe, e aí... Aí, no meu estudo, né, eu tenho ali o Tânia Benonim, é claro, eu tenho também o Tânia na prática e tudo mais. E eu não peguei este livro nesse momento para compreender o que o Rav tinha me dito que eu precisava compreender, disso que eu tirei, eu precisava procurar nos livros a ideia que eu tinha de gravar e entalhar. E aí eu achei justamente no Alter Rebbe, dentro das lições da Torá. Em Likutei Torá, o Alter Rebbe explica que a palavra estatuto, roque, não é relacionada com a palavra gravar ou entalhar, hakiká. Sabem que o hebraico tem isso. As palavras têm significado e significância, não é? Quando elas têm o mesmo shoresh, a mesma raiz, muito provavelmente elas estão conectadas em algum momento, em algum sentido. Então, entalhar e gravar se parece, não é? Então, você pega lá, e eu faço essas coisas, tá? Eu peguei na prática aqui, fisicamente falando, eu não casei num casamento religioso, estou esperando fazer um casamento Bnei Noach, gostaria muito. Eu peguei a minha aliança, ela é ouro, né? Uma aliança, o casamento civil, mas a aliança rolou. E está escrito dentro o nome do meu crush e a data do nosso casamento. Mas o ourives, bem bonitinho,
não utilizou uma caneta, não utilizou uma tinta, nada. É gravado o nome e a data no próprio ouro. Entende? Na própria aliança. A aliança que você faz de respeito, de cumplicidade, de tudo mais com o cônjuge. É uma aliança. A substância na aliança, na escrita, de com quem você está fazendo esta aliança, por isso usa o bambolê de bobo no dedo. Essa aliança está gravada com quem você fez dentro. É a mesma substância. Fica ou em relevo, não é? Ou fica como é que é o contrário de relevo? Não é? Fica côncavo ou fica convexo. Então nós temos na aliança gravado. Isto é parecido com entalhar, quando você pega uma madeira, não é? De árvore, uma madeira, e você entalha, você faz ali uma escultura, né? Entalhando. Você faz os entalhes, você retira pedacinhos, você deixa lugares mais altos, mais baixos, e você faz um desenho, uma escultura, que não é de idolatria, tá? Você faz ali uma arte, uma obra da mesma substância. O que mostra para você o que aquela madeira se transformou é o seu trabalho na madeira. Você gravou, você entalhou o seu serviço. Então nós precisamos ter isso com a Torá. E o Alter Rebbe me responde tudo isso de uma maneira maravilhosa. Então gravar ou entalhar. Assim, a frase em questão usa a palavra estatuto para indicar que o estudo deve ser um ato de entalhar, gravando as palavras da Torá na alma, comer a maçã e virar a mesma substância, se misturar com você. Beber o vinho, ser a mesma coisa, porque agora ele está dentro de você. É a mesma substância, é se unir, é ter a bênção ali, não é? É ter a Torá na alma, entalhada, gravada, não é escrita, não é um papel qualquer. Não há separação, é isso que quer dizer. Não há segregação, não há separação. Nós somos uma só coisa. Com Hashem. Eu gosto de dizer que eu sou uma com Deus, eu me sinto tão feliz, mas tão feliz. Eu me sinto tão poderosa. Não é essas porcarias que dizem por aí, o empoderamento feminino, não. Ser poderosa, ser poderoso é se sentir um com Deus. Um com Deus. Isso é mara. Olha só, o que há de especial em gravar como um meio de escrita? Agora ele vai explicar o que eu já tinha pensado. Como é que eu não vou ficar feliz? Digam pra mim, então vocês me dizem aí no comentário, como que você vai lá, estuda uma vez, estuda duas vezes, começa a tirar algumas interpretações das coisas que você aprendeu. Eu estou falando a verdade pra vocês, eu li depois, e quando eu leio depois, e o que eu pensei foi uma idiotice, eu puxo as minhas orelhas, vou pra cadeirinha de pensar e leio e estudo tudo de novo. Mas quando eu estudo, eu percebo algumas coisas, eu vou buscar e encontro pessoas as quais eu admiro muito, como o Alter Rebbe, dizendo que, opa, faz sentido o que você pensou, eu fico como? Eu fico feliz. Então, terminar Berrucotai aqui, terminar o livro de Vaikra, é felicidade, não tristeza. Eu entendi o que é apropriado e o que não é. Eu compreendi o que significa puro e impuro. Eu sei o que é kosher e o que não é. Eu posso distinguir o que é sagrado do que é mundano e santificar o que é mundano para não dispensar nada, afinal de contas, tudo vem de Hashem. Não é? Então nós devemos santificar e não dispensar. Como é que eu não vou ficar feliz? Bom, primeiramente, as palavras não são acrescentadas como algo externo ou estranho. Aqui, lembrando, né, porque eu fiquei falando demais, o que há de especial em gravar como meio de escrita, tá? Pergunta. Primeiramente, as palavras não são acrescentadas como algo externo ou estranho ao material sobre o qual são escritas, não é mesmo? Foi gravada na minha aliança o nome do crush com o próprio ouro,
a própria substância, não é? Ou melhor, elas se tornam parte integral do próprio material. As letras que ali estão desde o dia do casamento até hoje, elas estão ali integradas ao próprio material, assim como as letras estavam, as palavras, os mandamentos estavam integrados nas tábuas, o mesmo material, a mesma substância, e é aqui que nós somos, sim, a imagem e semelhança de Hashem, a mesma substância. Aquele quis, né? Aquele quis, porque dizem aí que tem muito mais elementos, mas aquele quis, né? Tirar dele, vamos dizer assim, tudo metáfora, né? Tirar dele, colocar em nós a mesma substância. Agora nós temos que fazer o mesmo, não o contrário. Em segundo lugar, e mais importante, olha, tem coisa mais importante ainda, as letras não têm corpo por si só, elas só existem em virtude do material no qual elas são gravadas. Quer dizer, você pode fazer assim uma letrinha aqui, ó, não é? Eu posso fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui um Aleph, eu posso fazer, não tem problema. Mas você não está vendo? Pronto, ela sumiu, acabou, ela não tem um corpo por si só, ela precisa daquele lugar para ser entalhado. Não é? Então nós precisamos integrar a Torá na nossa alma, porque senão ela não passa de um livro qualquer que está lá jogado, não é entendido, não é lido, não é pego ou pegado, não é nem cheirado. Eu gosto de cheirar os livros, então ela não é integrada, não é? É extremamente interessante isso aqui. Assim, ao sermos informados em nosso versículo que o nosso estudo deve ser gravado em nós, não está nos sendo ensinado apenas que um judeu ou uma pessoa que estuda a Torá, tá? Uma pessoa que estuda a Torá deve se tornar uno com a Torá, diferentemente do aprendizado superficial explicado por Doeg, aquele lá, não vou falar de Doeg, sobre o qual os sábios comentam, e eles vão comentar lá no Sanhedrin, tá? Um tratado do Talmud, o tratado do Sanhedrin, o tratado do Talmud está traduzido, você pode procurar. Mas primeiro entenda um pouquinho a Torá. Se você já entende, você pode buscar o Talmud. Mas um rabino para te aconselhar é bem importante, como nós aprendemos no Pirkei Avot. Tenha um rabino para si. Aqueles que te respondem de preferência, né? Aqueles que te respondem, que tem consideração por você, porque às vezes a gente encontra uns que não tem, né? Bom, sobre o qual os sábios comentam que ele foi apenas superficial externamente. Tá falando de Doeg. Vamos comentar sobre esse cidadão. A unidade pode, às vezes, ocorrer pela união de duas coisas separadas, tal como a escrita comum no papel e tinta. São duas coisas separadas. E isto, em termos de estudo, não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. Não é? Ele deve ser gravado, o que significa que a pessoa que estuda não deveria ter substância. A pessoa que estuda não deveria ter substância. O ego, ou o seu ego, não deveria ter qualquer voz. Todo o seu ser deve ser Torá. Aqui é uma parte muito difícil, mas é um momento de todos nós. Todos nós vamos chegar. Você entendeu só até ali, não entendeu mais. Gravou um pouquinho, não gravou mais. Não tem importância eterna. Tem importância momentânea. Você vai aumentando o seu estudo, o seu entendimento, mas nesse mesmo tempo, esse estudo e entendimento pode vir de um papel escrito com caneta. Quando você vai estudando e entendendo, vá devagarzinho gravando isso, entalhando no seu ser. Todo o seu ser deve ser Torá. O grande exemplo é Moshe, aquele que primeiro recebeu a Torá. Tão completo era o seu desapego que ele podia dizer: eu darei erva no teu campo. Tá? Esse aqui é Devarim, tá? Está explicado. 11:15. No Likutei Torá Berukotai, novamente, o Alter Rebbe. Não é? Me perdi. É isso em termos de estudo, tá? Nós já entendemos.
A presença divina, vamos fazer uma pergunta que ele tem aqui, ó. Tão completo era o seu desapego que ele podia dizer: eu darei erva no teu campo. A presença divina falou através de sua garganta, de Moisés, não é? Ele era um vazio preenchido por Deus. Moshe Rabbeinu, nosso mestre maior, ele estava num grau, ele estava numa estatura, ele estava num estado de elevação, de quase total anulação. Nós sabemos que ele teve algumas raivinhas, algumas micro-iras, mas ele era um vaso, não é? Vazio, preenchido por Deus. Ele era um vazio preenchido por Deus. Falei vaso, vazio, pode ser. Preenchido por Deus. Então, Deus falava pela sua garganta. É isso que quer dizer. Ele não teve uma anulação total, não é? Em vida, mas ele chegou muito, muito próximo disso. O mesmo é verdade sobre o Rabi Shimon Bar Yochai, que nós vimos, né? Lag Baomer, tudo mais, a caverna, o Zohar, que disse: tenho visto homens superiores e especiais, prestem atenção, e não passam de uns poucos. Se houverem uns 1000, eu e o meu filho estamos entre eles. Se houverem uns 100, eu e meu filho estamos entre eles. Se houverem somente 2, serão eu e o meu filho. Se houver apenas um, este serei eu. Veja bem que ele está dizendo que ele tem visto homens superiores e especiais. Aqui ele vai resumindo e chega que se tiver somente um, então este homem especial e superior é ele. Estas são palavras de alto louvor. E alto louvor não é algo peculiar ao justo, né? Um justo não pode ficar assim se exibindo desse jeito, né? Aqui você escuta e diz: uau, que egocêntrico. Ele somente o pode fazer por ser assim tão abnegado, tão preenchido por Deus, que é como se ele estivesse falando de outra pessoa qualquer. Entenderam aqui? Ele não está se elevando, se exaltando aqui. Ele é assim. Ele tem a Torá entalhada. Ele é um vazio preenchido por Deus. Então ele fala como se estivesse falando de qualquer pessoa. É como se já não vivesse completamente ele nele, mas a presença de Deus. Bom, todas as explicações da Torá têm uma unidade profunda. A interpretação dos estatutos como gravados complementam em vez de conflitar em seu sentido literal. Aqui conflitaram porque eles tinham conflitos mesmo. Essa parte das explicações eu não vou ler e quero que você saiba que no livro, na Torá comentada pelo Rabino Benatar, que eu disse que ia pegar, mas não sei porque vai ficar muito longo, ele dá 42 explicações diferentes. 42 explicações diferentes. Eu escolhi uma das 42, talvez eu leia depois, mas é só para saber aqui, que vocês saberem que tem muitas explicações, tá? Então eu achei interessante aqui no final, quando ele diz assim, ele fala de algumas explicações e diz o que é que a gente não deve dizer. Então, não dizer: eu o farei quando eu entender, e nem eu entenderei por apreciar a busca do conhecimento, mas sim nós devemos dizer: eu o farei, e por ter me sido ordenado, eu tentarei entender. Olha só como não contradiz nada, pega as duas coisas. Então não diga: eu vou fazer o que Deus mandou quando eu entender. Não. E também não diga: eu vou entender, eu entenderei por apreciar a busca do conhecimento. Eu vou entender porque eu gosto de buscar o conhecimento. Não. Mas eu farei, e por ter me sido ordenado, tá? Eu farei. E porque foi mandado por Deus, eu tentarei entender. Magnífico, né? Magnífico. Este é o verdadeiro trabalho, significando um esforço assumido além dos impulsos de prazer. Então não é porque gosta de conhecimento, não é porque não sei o que, vai além.
Quando o estudo é desta ordem, daí ele fica gravado. A pessoa que estuda a Torá, que está sendo, e a Torá que está sendo estudada, se tornam literalmente uma só coisa. É a água que se torna Sharon. E a Sharon se torna água. Porque depois de tomar, você não consegue me separar dela. Não consegue. Nem mesmo o que a gente espelha. Nem mesmo o que acontece no corpo. Não se consegue mais separar como estava a substância. Agora é uma só. Bom, indo adiante, eu vi justamente sobre a palavra indo, que tem aqui no livro. E continuei o estudo. Isso explica, essa parte que nós falamos, uma parte da frase, se nos meus estatutos andardes. Mas o que dizer sobre a palavra andardes, né? Andar ou ir, né? Andar ou ir, né? Halirá. Alirá, eu vou falar porque tem um rei na frente e um rete no final. Então a gente fala assim, halirá, no vídeo fica parecendo que é dois ha, né? Então, alirá, tá? Denota uma série de níveis e uma progressão de um nível para o seguinte. Por exemplo, na vida emocional, a pessoa vai ou ascende da forma mais inferior de amor para a mais elevada forma de amor. Você vai indo, vai construindo. O amor é uma coisa que se constrói, né? Mas, certamente, o comprometimento absoluto não existem níveis. Se parece mais a um estado do que a um processo. Então, quando você vai conhecendo a pessoa, você vai amando, vai construindo isso. Mas quando isso chega num absoluto total, não é mais um processo, é um estado, é uma condição fixa ali. O Alter Rebbe escreve que indo não se refere a uma tarefa do homem, mas sim a sua recompensa. Se o serviço da pessoa estiver em ambos os sentidos, nos meus estatutos, então a recompensa será irás, sempre mais alta. E o verdadeiro ir é ilimitado. Por que é ilimitado? Porque aqui você já se construiu e agora você vai indo, você já gravou a Torá em você. Você continua indo, continua e continua. E isto é ilimitado, desde que ela esteja gravada na sua alma, na nossa alma. Aí ele vai adiante e fala sobre a fé e a compreensão. No entanto, a simples leitura do versículo entende a frase, se nos meus estatutos andares, como uma tarefa do homem, e entende a recompensa como aquilo que consta do versículo seguinte, dar-vos-ei as vossas chuvas ao seu tempo. Agora, se você prestou bem atenção lá no começo, entendeu? Quando Rav me disse as coisas desse aviso de Deus aqui, que ele está bem, não é? Bem cruel aqui, como os leigos dizem, nesse aviso que Deus dá, ele é para as coisas daqui. Então o Alter Rebbe vai explicar que é como uma tarefa, esse andares uma tarefa do homem. Nós entendemos agora que ela vai além. Ela vai muito além, entende a recompensa com aquilo que consta no versículo, né? Que ele vai dar a chuva no tempo certo e tudo mais. E esta é a recompensa. A recompensa não é uma troca com Deus. Não há uma troca com Deus. Se fizer, vai ter. Se não fizer, não vai ter. Não é? E quanto às 13 bênçãos e 30 maldições, os sábios explicam que nas 13, ela começa com a letra Aleph, as bênçãos. Nas 13 bênçãos, nós temos Aleph Atav, quer dizer, nós temos de A a Z, nós temos o alfabeto inteiro ali em 13 bênçãos. Né? Tudo está ali nas bênçãos, não é? Quando que nas 30 maldições, aquilo é separado, ou depois é outra, não está concentrado, não está muito, entende? Talvez nós não tenhamos nenhuma maldição, porque tudo que é preciso ser feito está contido nas 13, por isso ela está de Aleph Atav. Quando que as 30 estão aleatórias, não começam em Aleph, não terminam entende? Elas estão desordenadas. E nós não queremos maldição, nem da mãe, nem do pai, muito menos de Hashem.
Está escrito em Likutei Torá que o principal elemento na fé está naqueles níveis de santidade que estão além do escopo da compreensão. Lembre novamente da vaca vermelha. Se você tem emuná, se você tem confiança por Hashem, por os estatutos e pelos mandamentos e por tudo, você simplesmente aceita, não é? E trabalha em cima disso. Então, elas vão muito além do escopo da nossa compreensão. Tudo aquilo que pode ser compreendido, deve ser compreendido. Então, aqueles que pensam que não devem estudar, que não sei o quê, porque me disseram que não posso, fiquem tranquilos, que a magística toda da Kabbalah, ninguém está conseguindo fazer nesse momento aqui. Né? Dizem os sábios que nem demônios, essas coisas aí nas madrugadas, eles nem existem mais. Por isso não se faz mais aquela tirada daquele exorcismo judaico. Não existe mais isso, porque nós estamos num grau de elevação tão baixo que nem esse povo aí terrível pensa em vir afrontar. Nós precisamos acender bastante luzes para que os demônios quiserem, é tão ruim essa palavra, né? Para que o Yetzer Hara universal aí queira nos atacar. Nem isso nós temos. Então, não fique pensando que você não pode estudar porque de repente coisas ruins acontecem, porque os passos para chegar a compreender a Kabbalah é muito longo. Não é Kabbalah do dinheiro, Kabbalah da saúde, Kabbalah não sei de quem. Não é isso. É muito mais profundo. Então fique tranquilo, nós não vamos sair fazendo golem por aí e nem fulminando as pessoas com o olhar até elas cair no chão, porque nós não temos essas condições. Se nós não temos para o mal, nós não temos para o bem. Então nós precisamos estudar. Fique tranquilo e estude. Estude. Se te disseram que não podia, desobedeça, mas entenda, compreenda e aceite os seus limites. É esta a qualidade distintiva da fé judaica. Como eu disse antes, tudo aquilo que pode ser compreendido deve ser compreendido. A fé começa onde a compreensão e o entendimento acabam. Aqui, extremamente inteligente. Fé cega. O que é fé cega? Aquela que eu não sei, só me disseram, eu acredito, eu tenho fé e eu não quero nem saber do que se trata. Essa não é uma fé só cega, é uma fé cega e ignorante. Mas quando nós falamos da fé cega, é aquela que começa depois que você já tem o entendimento e a compreensão. Essa pode ser cega, tanto faz. Você já compreendeu, você já entendeu, agora começa a fé. Então eu vou ler novamente. A fé começa onde a compreensão e o entendimento acabam. Um dia o Stephen Hawking disse que tais coisas lá, quanto a ex nihilo, universo ou não, também não vou entrar nesse assunto, mas enfim, ele disse que só fé mesmo. Pois é, porque quando a compreensão e o entendimento cessam, não tem mais ali, você já entendeu, já compreendeu, já estudou, já gravou, quando tudo isso acaba, a fé entra. Então esta, tanto faz ser cega ou não, porque ela não é uma fé ignorante, ela é uma fé lógica, mesmo que o assunto não tenha lógica muitas vezes, como a vaca vermelha. É compreender o incompreensível ou simplesmente obedecer porque foi ordenado e tentar entender o incompreensível. Ter o quê? Fé. É esta a qualidade distintiva da fé judaica. É uma fé que está além da compreensão e do entendimento. E não por causa da compreensão e do entendimento, tá? Não é por causa da compreensão e do entendimento. É porque ela está além mesmo. Ora, o intelecto tem os seus níveis. Falem os dias e a multidão dos anos ensinarão a sabedoria. Isto aqui é Jó. E que livro? Já leram Jó? Tem que ler. Vou ler novamente, porque é bonito. Falem os dias e a multidão dos anos ensinarão a sabedoria. E quanto mais a pessoa compreende, mais ela eleva o limiar da fé. Tem gente que pensa que quanto mais... eu saí da ignorância e estudo muito, por isso eu não tenho fé, porque fé não existe. Não é? Ou como um short que eu fiz esses dias atrás ali, que a pessoa foi lá, sei lá, naquelas coisas de mesa quântica. Não existe isso, gente. Isso aí estão arrancando dinheiro de vocês. Né? Não confunda alhos com bugalhos. Então, se a pessoa vai numa mesa quântica, ela nem sabe o que significa quântico. Vamos aqui deixar bem claro. Física quântica trabalha com aquilo que é subatômico. Né? Com aquelas partículas subatômicas menores que os átomos, quarks e tudo mais. Né?
Nós sabemos disso. Isso não tem nada a ver com terapia, não sei mais o que. Não tem a ver. Usar a palavra errada, então estão te enganando. Se você procura nesse lugar isso, aquilo, aquele outro, o que te falta é fé, na verdade. Por quê? Porque tu não compreendeu, não entendeu. Então a fé não vem porque compreendeu ou não. Ela começa quando isso já foi entendido, tá? Ora, o intelecto tem seus níveis falhos, e quanto mais a pessoa compreende, mais e mais eleva o limiar da fé. A fé de ontem se transforma na compreensão de hoje. Por quê? Porque hoje eu entendi isso, compreendi bem, né? Agora é fé mesmo, porque já está compreendido. Amanhã, isso que virou fé, eu passo a compreender e entender. Então, a fé de hoje, não é? A fé de ontem se transforma na compreensão de hoje. É por isso que também os estatutos, ok, têm os seus níveis. Aquilo que era incompreensível ontem, um estatuto, é entendido hoje e deixa de ser um estatuto. Então ele deixa de ser uma coisa incompreensível. Ele deixa de ser aquele mandamento que não há razão de ser. Não há razão de ser, não é porque ele não tem sentido. Não há uma razão ali. É simplesmente ordenado e pronto. Ele passa a fazer sentido. Ele vai falar da vaca. Aquilo que era incompreensível ontem, um estatuto, é entendido hoje e deixa de ser um estatuto. Assim, por exemplo, Deus disse a Moshe: eu lhe revelarei a razão para a vaca vermelha. E revelou para Moshe, né? Porque nós não sabemos. A vaca vermelha é para nós um estatuto, um hukim, algo que nós não vemos uma razão ali, nós não entendemos, tá? Para Moshe já não era um estatuto daquele ponto em diante. Não é que faltasse a Moshe a noção de estatuto, mas que para ele o limiar de incompreensibilidade estava bem acima do nosso. Ele já tinha compreendido muito mais do que nós. Este é o significado do ser nos meus estatutos andardes. Ao trabalhar na Torá, esforçando-se ao limite, a pessoa eleva diariamente a sua compreensão e entendimento, e assim ela eleva o estágio em que uma lei é um estatuto. Este é o indo, a progressão para cada vez mais elevada fé, através de uma cada vez mais elevada compreensão. E então a recompensa é dar-vos-ei as vossas chuvas a seu tempo. Essas são as bênçãos, ali, materiais. E vos faço andar erguidos, que é a ilimitada ida, sempre em frente, sempre para cima, que nem o Buzz Lightyear, ao infinito e além. De ida, de força em força da revelação futura, e que leva por sua vez aquilo que está além de ir ao dia que é todo o Shabat e descanso para a vida eterna, que é todo o Shabat. Entenderam como o Rebbe muito sabiamente conversou tudo isso, explicou tudo isso, não fugiu do tema no sentido de que é o esforço da Torá, é sobre isso que Deus está falando, andardes nos meus estatutos, se esforçar para estudar a Torá, andar ali como está escrito. E aqui ele vai e puxa sabiamente, eu vou ler esta parte novamente. E então a recompensa é dar-vos-ei as vossas chuvas a seu tempo. Vamos pensar na chuva que cai do céu e que molha a terra. Vos faço andar erguidos, que é a ilimitada ida. Nós estamos falando de outras chuvas, então, né? E outras idas, então. De força em força da revelação futura e que leva, por sua vez, aquilo que está além de ir ao dia que é todo o Shabat e descanso para a vida eterna. Então,
depois de eu ter estudado tudo isso e muito mais, que eu não vou fazer isso com vocês, que eu nem abri este aqui ainda, depois de ter estudado tudo isso, eu percebi exatamente o que o Rav me disse. Volta lá atrás, Imor, entenda que dizer não é falar, e que dizer há uma intimidade aqui muito maior, há uma integração muito maior, que escutar não é o mesmo que ouvir, não é? E que gravar e entalhar é necessário que você faça com a Torá na sua alma. Gravar não é simplesmente ler, que a fé começa assim que termina a compreensão e o entendimento, e tudo mais que eu fui compreendendo aqui. Então ele me disse, percebeu? Não há menção, não é mencionado nenhuma vez a recompensa no mundo vindouro. Os sábios do Talmud discutem se aqui, se é lá, se não é. Aqui nós temos as bênçãos e as maldições suficientes com relação a nossas atitudes, causa e efeito, para a nossa vida social, física, emocional, religiosa, política e tudo mais. É aqui, não é? Mas aí nós vamos entender que isto vai além, a nossa recompensa, que não é um negócio, não é negociável, é o nosso mérito. Aqui é uma meritocracia, ela é meritória, e isto nos vai elevando, e nós vamos indo, como o Alter Rebbe disse, indo, e este ir é ilimitado. Então, muitas mensagens aqui, um livro espetacular, se nós pararmos, se nós lermos, se nós estudarmos e se nós integrarmos de uma forma gravada e entalhada no nosso ser. Eu não vou ler mais sobre ali, porque realmente ficou muito tarde, mas como eu disse que nós íamos falar de bênçãos e maldições, eu vou ler simplesmente o que diz o versículo 14 do capítulo 26 do Rafael Hirsch, para não ficar a maldição perdida aqui. Mas então, se nós entendemos que a bênção é nós sermos, quando nós abençoamos, por exemplo, a comida, nós sermos uma coisa só com a Torá, nós sabemos que essa separação, a segregação é o contrário, aí vem as maldições, essas são as maldições. A maldição é o oposto exato das bênçãos. E se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses preceitos, só esse pedacinho. Aí ele vai explicar. Tishmeu-li. Tishmeu-li é o que está escrito, tá, em hebraico, e diz os termos Shema, ouvir a, Shema lekol, ouvir a voz de, e Shema bekol, ouvir na voz de. Sem dúvida, significam fazer conforme foi dito, obedecer. Porém, Shema-li, que é o que está escrito aqui, né? Que Shmeu-li, Tishmeu-li. Então, Shema-li é o que está escrito. Geralmente significa apenas prestar atenção e escutar. Essa expressão aparece nesse sentido muitas vezes nos livros de Jó. Como eu disse, né? E Jó precisava, né? Escutar, ouvir, escutar. E visto que as palavras na sequência do versículo e não fizerdes já descrevem a desobediência à palavra de Deus. Já está dizendo, né? Não fizerdes. Então as palavras e se não me ouvirdes necessariamente descrevem a recusa em prestar atenção e escutar a palavra de Deus. Lembro do que nós falamos no começo. Por isso, muito importante, porque era sobre esta parte que eu estava falando, aquela parte da mãe. E se não me ouvires, quer dizer, você me ouviu, meu filho? Sim, eu ouvi. E se não me ouvirdes, necessariamente descrevem a recusa em prestar atenção. Você me ouviu, filho? Sim. Mas você prestou atenção? Você escutou o que eu disse para você limpar o quarto? Ou você simplesmente ouviu? Então, e se não me ouvirdes, necessariamente descrevem a recusa em prestar atenção e escutar a palavra de Hashem. Isso sugere que o abandono da Torá, na prática, começa com a negligência em estudar e conhecer a Torá. O Torat Kohanim, aqui, interpreta o versículo de maneira semelhante. Verifica-se
que o resultado do pecado teórico, tá? O teórico é não me ouvir, quer dizer, nem ouviu, né? Tá com problema de audição. É a anulação concreta do cumprimento da vontade de Deus, e não fizerdes. Todo aquele que não estuda, não cumpre. Foi longo, eu sei. Foi bonito, eu sei. Foi feliz, eu sei. Vamos terminar aqui, vamos dar um tchau, tchau para o livro Vai Cry. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês entendam as bênçãos, que vocês entendam as maldições, que vocês entendam os pais e as mães de vocês, ou os filhos se vocês forem pai e mãe, que vocês entendam a grande diferença que existe em ter uma aliança que está entalhada o nome daquele com qual você fez essa aliança, do que simplesmente escrever num papel alguma coisa separada. Aqui nós somos uma só coisa, com Hashem. Não pode separar água de mim, como eu disse. Então, nós vamos dizer Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força, e que sejamos todos realmente fortalecidos neste final de livro Vaikra. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu sou longa e eu vou deixar o Benatar para o ano que vem, se eu fizer alguma paraxá novamente, Berrucotai ou outra qualquer, eu vou usar o Benatar, porque eu acabei abandonando o Benatar quando eu encontrei os lições da Torá. Aí eu abandonei o Irsh e eu vou mudando assim, eu vou entendendo. Por quê? Porque primeiro eu penso, eu interpreto, eu internalizo e depois eu procuro quem é que pode me ajudar a corroborar o que eu pensei ou simplesmente a fazer com que eu retire o que eu pensei. Primeiro eu penso e depois eu procuro os sábios. Eu vou ler hoje o Salmo 131, porque é curto. Então, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para não perderem as notificações se vocês estão gostando. Deem sugestões, fiquem à vontade e conversem comigo se tiverem vontade. Um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro meu coração, nem altivo meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe, se sente minha alma. Espere, tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todos sempre. Amém, amém. Tenham todos um maravilhoso fim de livro nos Estatutos de Hashem.